Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa sessão de videoaulas, nós vamos ver hoje como faremos para criar um projeto no padrão Maven, utilizando o JSF e o Tomcat, certo? Inicialmente eu queria fazer uma correção e na videoaula número 1 eu pedi aí a instalação do Tomcat na versão 7, certo? Vocês viram que funcionou tudo direitinho, porém com o Maven nós vamos utilizar a versão do seu compilador na versão 3.1 e que ela solicita que a versão do Tomcat seja 8, certo? Então nós iremos fazer aqui a instalação do Tomcat 8 na máquina para que possa conversar direitinho com o Maven na versão 3.1, certo? Então a instalação é típica, do mesmo jeito que a gente fez a do Tomcat 7, certo? Deixa aqui sem branco. Não precisa desinstalar o Tomcat 7 para colocar o 8. Você pode ter as duas versões no computador. Nós só vamos criar a variável de ambiente referente à instalação do Tomcat 8, certo? Vamos fazer aqui um teste rápido para ver se o navegador já está reconhecendo o Tomcat. Vamos mandar rodar aqui. Ele vai iniciar aqui no sistema. Vamos abrir aqui o localhost na porta 8080, que é onde foi configurado o Tomcat. Pronto, já está rodando aqui, ó, a parte Tomcat versão 8. Nós vamos agora somente adicionar aqui uma variável de ambiente do sistema. Variáveis de ambiente, novo. O nome da variável é Catalina_Home. E o valor da variável é a pasta onde está instalada o aplicativo, né? C, arquivo de programas, Apache, Tomcat 8. Podem ver que a versão do Tomcat 7 continua aqui na máquina, certo? Vamos colocar aqui Tomcat 8, ok. Pronto, agora já podemos instanciar aqui um server do Tomcat 8 dentro do Eclipse. Para isso a gente vai aqui em File, New, Other, Server, Tomcat 8, Finish. Pronto, já temos o Tomcat funcionando no Eclipse, certo? Agora nós vamos fazer a criação de um projeto com o padrão Maven. Para isso a gente vem aqui em File, New, Other, digita Maven, vamos ter aqui o Maven Project. Nesse caso aqui o Maven, ele já é um plugin que já está instalado no Eclipse. Nessa versão ele já vem padrão, certo? A gente não precisa fazer nenhuma configuração externa. Create a simple project, avançar. Vamos colocar aqui em grupo ID, que é o nome do grupo do projeto. Vamos colocar aqui Java para Web. O nome do artefato, que é o nome realmente do projeto. Vou colocar aqui teste Maven. Versão, vamos deixar snapshot. O packing, nós vamos usar o AR, a compilação. O nome do projeto, vamos colocar aqui Maven Test. Finish. Então, por padrão, assim que a gente cria o projeto Maven, é necessário que a gente esteja com conexão com a internet, porque ele já vai começar a baixar as suas dependências, certo? Ele vai baixar a versão do compilador do Maven, ele vai lá no repositório, ó, vocês podem ver aqui o link, e vai começar a baixar todas as dependências do projeto padrão Maven. Entendeu? Então isso às vezes pode ser um procedimento um pouco demorado, certo? Dependendo aí da sua conexão. Então vamos aguardar aqui ele criar o projeto. Às vezes ele demora aí de 10 a 15 minutos para fazer essa configuração inicial, a depender da sua velocidade de conexão, certo? Então vamos aguardar aqui um pouco.
Pronto, pessoal, depois de atualizar aqui o Maven, dele baixar todas as dependências iniciais, a gente pode ver aqui que o projeto já foi criado, certo? Com suas classes, com seus arranjos. Nós vamos ver aqui, eu vou dar algumas dicas a vocês de... Às vezes o Maven ele dá alguns problemas aqui no .xml, fica mostrando mensagem de erro, ou no Source Main Java, então eu vou dar aqui algumas dicas de como resolver esse problema, certo? Inicialmente, eu gosto de marcar aqui a opção Clean, sempre que eu fizer alguma atualização no Maven, porque ele limpa o projeto, certo? Tira aí o lixo que fica, alguns erros aí podem ser resolvidos simplesmente você limpando aqui o projeto. Clean, ok. Ele atualiza, vê as dependências. Então ele viu aqui que está faltando uma dependência aqui no arquivo web.xml, certo? Ele vai acusar aqui que está faltando o arquivo web.xml. Então essa configuração ela está dando problema porque a gente ainda não adicionou aqui o arquivo web.xml no projeto. A gente vem aqui em source main web app, está limpo. Então nós vamos agora fazer a configuração para colocar o JSF na máquina. Então inicialmente nós vamos configurar aqui a versão padrão do Java que a gente vai utilizar, certo? Porque o Maven, quando ele vem instalado no Eclipse, ele vem por padrão com o Java versão 1.5. Então nós vamos fazer essa alteração para colocar de acordo com a versão que você está utilizando. No meu caso é o Java 1.7, que é o Java 7. Então para isso a gente vai ter que alterar o arquivo .xml, certo? A gente abre ele aqui, .xml, e nós vamos adicionar aqui o plugin do Maven, o compilador, e também o resources do Maven, certo? Então eu já tenho esse código aqui pronto, vocês também já tem no slide do professor Jackson. Então o código é esse aqui, ó. A gente vai adicionar aqui o compilador do Maven na versão 3.1, como eu tinha dito anteriormente. E aqui a versão do Java 1.7. Quem usa o Java 8 vai colocar aqui 1.8, certo? E aqui são os resources do Maven. A gente vai utilizar a versão 2.7. E o padrão de codificação do nosso projeto vai ser o UTF-8. A gente pode copiar esse código aqui. Vai lá no .xml. E cola aqui dentro de project, certo? Então vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos mandar atualizar aqui o nosso projeto Maven, certo? Então outro caso de resolução de alguns problemas no arquivo .xml a gente resolve da seguinte maneira: clica com o botão direito em cima do projeto, Maven, Update Project. A gente marca aqui, forçar o update, dá OK, que ele vai aí em busca do que está faltando nas dependências, o que falta baixar, fazer algumas configurações. OK. O próximo passo nós vamos colocar o Eclipse para atender ao JSF, certo? Então para isso a gente vai vir aqui em botão direito no projeto, procura aqui a opção Proprietors, digita aqui Project Facets. Project Facets. A gente vai marcar aqui inicialmente 4 opções, certo? Ele vai funcionar como o Dynamic Web Module na versão 2.5, deixa como tá. O Java, o que eu estou utilizando é 1.7, certo? JavaScript pode deixar na versão 1.0
E a gente vai marcar aqui a opção do Java Server Face, certo? Que é o famoso JSF. Então a gente marca aqui a opção do JSF e vamos fazer aqui algumas configurações iniciais para o seu funcionamento. Então a gente vai marcar aqui em Further Configuration, deixar marcado aqui Disable Library e vamos aqui trocar o faces por *.jsf. Então isso vai fazer com que as suas páginas criadas no projeto, sejam HTML, sejam XHTML, ela seja convertida para o padrão JSF. Ok? Aqui vamos dar OK, aplicar, OK novamente. E vamos pedir aqui para atualizar o projeto, certo? Maven Update Project, Force Update. Ok, pode ver aqui que o erro no .xml sumiu, porque agora nós temos aqui em WebApp o arquivo que ele estava pedindo, que é o WebXML, certo? Esse WebXML aqui é um arquivo responsável por fazer as configurações do JSF, que a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? Então, inicialmente, a gente viu aí como alterar o mapeamento das páginas para o JSF, colocando aquela opção *.jsf. E agora nós vamos configurar aqui o WebXML para funcionar na versão 3.1. Vamos dar 2 cliques aqui em WebXML, Source. E a gente pode ver aqui no final da linha que ele está aqui com a versão 2.5, certo? Então vamos alterar aqui para versão 3.1 e aqui em WebApp 2_5 a gente vai colocar a versão 3_1. Eu vou pegar esse código aqui que eu já tenho pronto, certo? Para não dar problema. WebXML versão 3.1. Vou colocar aqui na página. Ok, então essa é a configuração para o Maven funcionar no seu compilador na versão 3.1. Vamos salvar aqui. Automaticamente ele vai aqui dar um update na página e vai baixar aqui o WebApp na versão 3.1, certo? Vamos aguardar aqui ele terminar. Após configurar aqui o XML, WebXML para a versão 3.1, nós vamos agora fazer mais algumas pequenas alterações aqui nesse arquivo, certo? Então, inicialmente, a gente vai utilizar aqui um parâmetro de contexto, onde vamos especificar qual é o estágio do projeto, certo? Vou pegar aqui o código. Project Stage, como vai interpretar os campos em string, se como nulo ou como linha em branco, e o DateTime Converter. Vamos pegar esse código e colar aqui. Então, explicando aqui rapidamente, a tag ContextParam com o nome JavaX Faces Project Stage, ela serve para definir qual é a fase de desenvolvimento em que o projeto se encontra. Como a gente está fazendo alguns testes, vamos colocar aqui Development, mas tem outras opções, né, que a gente vai ver aí mais na frente. O outro parâmetro chama-se Interpret Empty String Submitted Value as Null. Isso, pessoal, serve para o seguinte. Vamos imaginar que a gente cria aí um formulário com 3 campos, certo? Nome, telefone e e-mail. E se a gente deixar algum desses campos em branco, como o interpretador vai saber
como utilizar, se vai deixar ele como nulo ou se vai deixar ele como um string em branco, certo? Então, essa linha serve justamente para isso. Ela está dizendo aqui que todo valor que no formulário estiver em branco, ele vai reconhecer como nulo e não como um valor em branco, certo? E o DateTime Converter serve para utilizar a zona padrão de onde você está rodando o projeto. No nosso caso, o português brasileiro, né? Vamos salvar aqui o web.xml. Vamos dar aqui um update project. Force update, ok. Prontinho. A outra informação que a gente vai precisar adicionar aqui, ela vai definir quais os arquivos serão exibidos caso o endereço requisitado não especifique um arquivo. Por exemplo, nós podemos criar aqui no nosso web app uma página chamada index.html, certo? E a gente vir aqui no projeto, não na página, no projeto e mandar rodar. Então, se a gente mandou rodar o projeto, qual é a página que ele vai identificar como a página inicial do site? Entendeu? Nós vamos colocar aqui agora essa configuração. Welcome File List. É uma lista aqui de seja bem-vindo, né? Que é referente quais são as páginas iniciais padrão que a gente vai utilizar no projeto. Salvar o web.xml. Ok. Dessa maneira, nós já configuramos aqui as dependências iniciais do Maven, porém está faltando as dependências do JSF, certo? Que é o JVNet, o JavaX e o Glassfish. Então a gente vai pegar aqui no arquivo .xml, que eu já tenho salvo, e vamos adicionar aqui no .xml os repositórios necessários para funcionar o JSF. Certo? Vamos copiar aqui essas dependências. Fechar aqui essas páginas, abrir o arquivo .xml. Vamos adicionar aqui as dependências do JSF, certo? Vamos salvar. Vamos dar aqui um update project. Então ele vai lá no repositório do Maven e agora vai baixar as dependências necessárias para a utilização do JSF, certo? Então esse processo também é um pouco demorado, né, a depender da conexão. Então, vamos aguardar aqui terminar de baixar aqui essas dependências, certo? Ok, então depois de o Maven baixar os repositórios necessários para a utilização do JSF, nós vamos criar aqui uma pequena página de teste para ver se está tudo funcionando direitinho, certo? Nós vamos aqui em Source Main Web App e vamos criar aqui uma página chamada Olá Mundo. Então, vamos criar aqui um new order. Vamos criar aqui uma página XHTML, certo? HTML. olamundo.xhtml. Avançar, vamos colocar aqui a transicional finish. Ok, essa página ela está de acordo com a documentação da WC3, certo? Mas isso aqui não se usa, essa convenção não se utiliza mais. A gente pode apagar aqui esse doctype e a gente vai colocar aqui o XMLNS do
do JSF, certo? Vou pegar ele aqui na página de teste que eu já tenho. Vamos pegar essa configuração aqui, certo? Todas as nossas páginas vão ter essa configuração sempre que a gente for utilizar o JSF. Então a gente vai colar ela aqui em cima. Tirar ela. Pronto. Então, o JSF, ele usa aqui as tags H e F, certo? Depois a gente vai ver direitinho como é o funcionamento dela. Inicialmente a gente só precisa saber que a gente vai utilizar aqui o h.head, fecha h.head, vou colocar aqui um título, teste JSF Maven. Aqui no body a gente coloca h.body e fecha h.body, certo? Então a saída de texto padrão do JSF a gente chama h.outputText e aqui dentro a gente coloca Olá Mundo JSF. Como a gente já está com o Tomcat configurado, a gente vem aqui, manda rodar no server, escolhe aqui o Tomcat 8. Tá vendo, pessoal, que com a versão 7 ele dá erro aqui em cima, ó, porque diz que a versão 3.1 não é suportada, por isso que a gente teve que instalar a versão 8. Então a gente vai colocar aqui o Tomcat 8, usar sempre essa versão, a gente pode dar um finish aqui, que ele já vai carregar a nossa página, certo? O Tomcat está sendo startado, ele deu essa mensagem de erro, porque ele deve estar já iniciado na porta 8080. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ele está startado. Vamos parar o Tomcat. A gente não pode esquecer de fazer isso, porque ele sempre vai dar essa mensagem de erro. Então, quando vocês se depararem em relação à porta, é porque geralmente ela está sendo usada. Então, o serviço do Tomcat tem que ser parado. A gente vem aqui agora, Run on Server. Agora ele está iniciando o Tomcat. Colocou a página no navegador, certo? Vamos fazer aqui uma pequena alteração. Vou apagar esse output texto daqui. Vou colocar aqui uma barra. Vou colocar aqui value, que é o valor da mensagem. Olá Mundo JSF. Vamos rodar no server. Pronto. Ele já está escrevendo aqui na página. A gente pode copiar esse link aqui, ó, e colar lá no navegador de sua preferência, que o Tomcat já vai instanciar aqui a nossa página, certo? Então você pode ver, pessoal, que a gente criou aqui uma pasta olamundo.xhtml, mas lá no nosso navegador ela está rodando .jsf, certo? Isso aí quer dizer que o nosso arquivo web.xml foi bem configurado, né? E o nosso projeto também já está pronto para rodar o JSF. Então, por enquanto é só. A próxima aula nós vamos ver como fazer a integração do Hibernate com o JSF e com o Apache Tomcat. Certo? Então até a próxima. Obrigado.